Olá, meus amigos, minhas amigas. É com muita alegria que nós estamos aqui hoje para falar um pouco do nosso querido amigo Jerônimo Mendonça, aqui conterrâneo da nossa cidade, Ituiutaba, em Minas Gerais. E eu sou Nicola Fratari e com muita alegria vamos discorrer por alguns minutos sobre a vida deste homem de bem, deste grande exemplo que nos deixou Jerônimo Mendonça com seus esforços. Jerônimo Mendonça Ribeiro renasceu aqui na cidade de Ituiutaba em 1939 e desencarnou em 1989, com 50 anos de idade. Destes 30 anos, o nosso irmão passou na cama, literalmente. Tetraplégico, vitimado de uma doença muito grave, uma artrite reumatoide, problemas cardíacos seríssimos. Seus olhos tiveram que ser arrancados em cirurgias e ele ficou 100% cego. Um problema circulatório que lhe fazia queimar o rosto. Ficava um ventilador ligado diretamente em seu rosto de dia e uma noite. E as dores ininterruptas que vinham desse processo. Vocês já imaginaram? As articulações do corpo, a angina no coração ocasionando muita dor. E nós pensamos que durante esses 30 anos este homem passou revoltado, triste, infeliz? De maneira alguma. Jerônimo Mendonça foi um exímio trabalhador de Jesus. Ele literalmente cumpriu os mandamentos do Cristo. Quando Jesus nos disse, em suas palavras para com os apóstolos, aquele que quer me seguir, que carregue a sua cruz e venha. E assim Jerônimo Mendonça, dentro desse processo expiatório, carregou a sua cruz em direção a Jesus. E onde ele foi buscar Jesus, meus irmãos? No próximo, naquele irmão infeliz que passava por sofrimentos e provas, nas famílias necessitadas, no faminto, no encarcerado, no doente, na criança desvalida. Foi aí que Jerônimo Mendonça foi buscar Jesus, trabalhando durante os 30 anos na caridade, dentro da doutrina espírita. Era um grande orador, expositor espírita, viajava por todo o Brasil, fazendo palestras, consolando as pessoas, atendendo a filas de necessitados e vendendo seus livros. Jerônimo ditava mensagens, poesias, sonetos, histórias, romances. E com a venda desses livros, ele construiu o Centro Espírita Ceareiros de Jesus, inaugurado em 1970, e o qual nós fazemos parte até hoje. Desde que conhecemos Jerônimo na nossa adolescência, passamos a frequentar a sua casa e, consequentemente, ao Centro Espírita Ceareiros de Jesus. Jerônimo construiu uma gráfica espírita, Caibar Schutel, construiu um outro centro espírita na fazenda, ajudou muitas instituições, meus irmãos, com bancos, na construção, barracões de casas de sopa. E a sua maior obra foi o Lar Espírita Pouso do Amanhecer, uma creche espírita que funciona ainda hoje aqui em Ituiutaba e que abriga mais de 200 crianças. Jerônimo sempre envolvido por uma equipe de amigos muito grande que até hoje continuam trabalhando nessas obras assistenciais. E esse convívio que nós tivemos com ele, muito particular, nós vamos relatar um pouco para vocês. Eu fui das centenas de jovens que passaram por Jerônimo Mendonça e que tiveram as suas vidas transformadas. Eu busquei Jerônimo na minha própria busca íntima. Eu fui conhecer a doutrina espírita.
porque entre os 13 e os 15 anos eu passei por momentos de um início de uma obsessão por uma mediunidade que havia aflorado. Como eu não tinha o mínimo conhecimento do que era aquilo, não conhecia a doutrina espírita, não conhecia nenhum processo sobre mediunidade. O que aconteceu então comigo nesse instante? Comecei a passar por um processo de leve desequilíbrio. E fui conhecer a doutrina espírita, conheci o amigo Jerônimo, graças ao bom Deus, bem neste momento. E o Jerônimo nos convidou então para conhecer, né, tanto a casa espírita quanto o próprio espiritismo. Fomos orientados e passamos ali durante mais ou menos uns 3 anos as tardes com o Jerônimo. Nós apenas estudávamos nessa época, então a dona Terezinha, que era nossa grande amiga, amiga de Jerônimo, me pegava no horário do almoço e a gente passava a tarde com o Jerônimo. Ela já tinha esse costume, então ali a gente ficava lendo, anotando as mensagens que ele ditava, discando no telefone para que ele falasse com as pessoas ou quantas pessoas discavam, a água, o café, o remédio, e assim a gente passava o dia, ajudando um pouco as irmãs que cuidavam do Jerônimo, sua família, né? Os amigos mais próximos também entravam nesse rodízio. E desses anos maravilhosos, que foram realmente, sem dúvida, as melhores tardes que nós passamos na nossa vida. Nós agora, em 2020, conseguimos compilar e escrever o livro Novos Casos de Jerônimo Mendonça, que foi lançada agora, nesse 31 de março, uma data bem comemorativa para nós espíritas, pela editora O Clarim. Quem quiser adquirir o livro é muito fácil, basta entrar no site da editora O Clarim, fazer o pedido, eles entregam. Tem também pela Amazon.com o e-book. Muitas pessoas gostam de usar o tablet, né? Principalmente aqueles que estão fora do país. Podem comprar o e-book pela Amazon.com ou pedir na sua livraria, em algum lugar que tenha esse contato, né, direto. Está um livro muito bonito. São 83 novos casos de Jerônimo Mendonça. São 83 novos casos. Destes, a metade foram lembranças, recordações nossas que nós tivemos durante aquelas passagens, né? E é um livro ricamente ilustrado, são 42 fotografias, a maioria delas inéditas também, que nos foram doadas por pessoas que tinham arquivos de foto. Tá um livro muito cuidado, muito bonito pelo Clarim, né, que o fez. E a história de Jerônimo, então, como eu dizia, né, nós relembramos mais ou menos uns 40 casos, situações vividas em que nós estávamos presentes, trazendo um ensinamento para a nossa evangelização e aproveitamento. Convidei mais 20 amigos que conviveram com Jerônimo em épocas distintas, que nos trouxeram também outras histórias que enriqueceram ainda mais o livro. E aqui, gente, tem muita coisa. Eu vou contar um pouco para vocês, né? Além de uma biografia do Jerônimo contando desde a sua infância até todo o seu trabalho, seus encontros com Chico Xavier, que era seu grande pai espiritual. O Chico Xavier abraçou o Jerônimo desde a juventude e eles tiveram um contato e o auxiliou durante toda a sua existência. Quando Jerônimo estava em Tuiutaba, que ele não estava viajando fazendo palestras, ele ia visitar o Chico na cidade de Uberaba de 15 em 15 dias. Jerônimo tinha uma perua Kombi, e onde os bancos de trás eram todos arrancados, e colocava-se a cama do Jerônimo ali, os amigos sentavam na frente e iam visitar o Chico. Era assim que ele também viajava para as palestras. E assim o Jerônimo foi fazendo o seu trabalho, foi desenvolvendo, né? Vou contar algumas histórias aqui. Uma história muito bonita que está aqui
chamada Caridade, nós demos esse nome. Aconteceu com a nossa querida Dona Terezinha, essa que eu disse para vocês. O Jerônimo a chamava de mestra, porque Dona Terezinha foi sua professora primária, ela que ensinou Jerônimo a ler e a escrever. Quando a Dona Terezinha era muito católica, mas ela perdeu um filho desencarnou na adolescência, vitimado de um acidente. Ela ficou desesperada com aquela dor, foi buscar a doutrina espírita como lenitivo, como bálsamo, para entender o que se passava e reencontrou Jerônimo, já no trabalho. E ela passou então a ser uma das integrantes da equipe, do grupo que trabalhava no Centro Espírita Seareiros de Jesus e na creche. Então, a Dona Terezinha nos contou essa história e nós colocamos aqui. Certa vez a Dona Terezinha estava na casa de Jerônimo à tarde, como ela sempre fazia, lendo para ele, e bateu na porta um senhor muito humilde, muito simples, as roupas assim quase rasgadas, muito pobre. E aquele senhor pediu, com licença, eu gostaria de falar com o seu Jerônimo Mendonça. E ela pediu que ele entrasse. E assim perguntaram, o que é que ele estava fazendo ali. E aí ele falou, olha, me deram o endereço do senhor, seu Jerônimo, e eu vim aqui conversar com o senhor. Jerônimo falou, pois não, pode falar. E aí aquele senhor disse que ele tinha uma esposa que tinha passado por um processo cirúrgico na cidade de São Paulo, que é bem distante de Ituiutaba. Ela estava lá sozinha naquela época, numa enfermaria, e que ele teria que buscá-la no dia seguinte. Mas como ele era muito pobre, ele mal tinha se alimentado aquele dia, como ele ia arrumar dinheiro para ir buscar a esposa? Na época, com certeza, as dificuldades muito maiores, não tinha ali um serviço de ambulâncias adequado, tudo muito difícil. E informaram para aquele homem que Jerônimo poderia ajudá-lo. Então Jerônimo, na hora, sem pensar duas vezes, disse, mestra, que era a Dona Terezinha, mestra, diz que na rodoviária e pergunta o preço da passagem. E assim a Dona Terezinha fez. Falou, olha, Jerônimo, a passagem custa tanto. Aí ele falou, liga para o fulano de tal, eu vou pedir as passagens para ele. E aí a Dona Terezinha ligou, colocou o telefone, ele conversou com aquele senhor, que já era amigo, já conhecia o trabalho sério que Jerônimo fazia. E Jerônimo disse, olha, mande a quantia X, 2X. Ele pediu o dobro do valor das passagens. A Dona Terezinha achou aquilo estranho, ele ter pedido dinheiro a mais das passagens, mas não falou nada. Passou pouco tempo, chegou alguém na porta, falou, ó Jerônimo, fulano de tal mandou entregar esse dinheiro, disse que é para umas passagens. E o dinheiro foi entregue ao senhor, ele ficou muito feliz, muito agradecido. Quando o senhor ia despedindo, o Jerônimo falou, espere um pouco. Aí chamou sua irmã, que estava lá na cozinha, Eurídice, vem aqui. A Eurídice chegou lá e falou, Eurídice, pegue do meu dinheiro que está guardado em tal lugar e traga aqui, entregue, dê tudo a esse homem. Assim a irmã fez. A Dona Terezinha, que estava assistindo, começou a pensar. Falou, gente, e se esse homem estiver mentindo? Será que ele não está aplicando um golpe no Jerônimo? E o Jerônimo entregando esse tanto de dinheiro para ele? Quando ela pensou assim, o Jerônimo, que era cego, tetraplégico, ficava numa cama, disse para ela, mestra, minha querida, eu já dei o meu dinheiro, agora é a senhora, por favor, dê o que a senhora tem na bolsa para ele. A Dona Terezinha levou aquele susto, Primeiro, porque ele disse justamente a hora que ela estava pensando. E segundo, como é que o Jerônimo sabia que ela tinha aquele dinheiro no bolso? O Jerônimo enxergava pela pele, era impressionante. Então, meus irmãos, a Dona Terezinha deu o dinheiro contrariada. Ela mesma dizia que ela deu aquele dinheiro, mas não aceitando muito aquela situação. O homem ficou muito feliz, mas muito agradecido. Olha, prometeu muita coisa, muito feliz, ele muito humilde, e ele foi embora. Quando ele saiu, a Dona Terezinha o acompanhou até o portão e voltou, pensando, mas eu vou falar com o Jerônimo, isso não está certo.
Quando ela chegou na sala, que ela foi abrir a boca para falar alguma coisa, para reclamar para o Jerônimo, ele disse assim, antes dela falar: Mestra, nós precisamos parar com essa mania de fazer o bem pela metade. Jesus já nos ensinou como fazer a caridade quando ele nos contou a parábola do bom samaritano. Nós não podemos ajudar uma pessoa pela metade. Esse homem, mestra, não comeu hoje. Nós já tomamos café, já almoçamos, estamos satisfeitos, preparando para um bom lanche. Ele não comeu nada. A senhora sabe o que é chegar a uma hora dessa do dia sem nada no estômago? E a dona Terezinha muda, calada. E Jerônimo continuou. Ele vai ter que viajar, tem que se alimentar na estrada, vai ter que trazer a esposa de volta, talvez vão ter que pernoitar pelo caminho, pagar uma pensão, é mais refeição, uma condução, um táxi. Chegando aqui tem que enviar receita, tem que comprar comida. A situação dele é muito difícil, mestra. Nós não podemos fazer o bem de qualquer forma. Então a dona Terezinha nos contava essa lição, meus irmãos, e dizia: foi a maior lição que eu tive na presença de Jerônimo. Dentre tantas que eu presenciei, essa me marcou profundamente. Porque Jerônimo sabia em seu íntimo que aquele senhor não estava mentindo. Ele sentia a necessidade no tom de voz, na vibração da pessoa, na maneira como ela se expressava. E assim, meus irmãos, foram muitas histórias. Quem conviveu com Jerônimo, o conheceu, sabia que isso era um fato muito comum, muito corriqueiro, né? Porque o tempo inteiro eram as pessoas o procurando para serem auxiliadas. Os problemas os mais diversos. Tanto aquele que o buscava para matar a fome, para comprar um remédio, procurando um cobertor, quanto aquele que o procurava às beiras de um suicídio, às vésperas de cometer um aborto, aqueles que os procuravam na iminência de um divórcio, de um desquite, de uma separação, as pessoas que procuravam Jerônimo, que já estavam até com planejamento para cometer um assassinato. E Jerônimo conseguia, conversando, fazendo a pessoa raciocinar dentro do bom senso que o Evangelho nos traz, dentro da razão que a doutrina espírita nos oportuniza. Ele ia calmamente conseguindo fazer as pessoas enxergarem o real sentido da vida, a começar por estar em sua presença, né? Só de olhar para Jerônimo e saber de tantas chamadas deficiências, entre aspas, que ele possuía, e o tanto que ele fazia muito mais que nós que somos saudáveis, né? Perfeitos. Então a ideia, meus irmãos, de falar sobre Jerônimo, de trazer Jerônimo mais uma vez nos novos casos de Jerônimo Mendonça, não é oferecer a ele homenagens que são passageiras, que não dizem muito, mas falar de Jerônimo Mendonça é trazer a lume, meus irmãos, os seus exemplos de amor, de fé. Jerônimo é o exemplo do espiritismo praticado em nossa vida. Então, quando nós entramos em contato com as obras, com os casos de Jerônimo, com seus exemplos, nós começamos a mudar a nossa forma de ver o mundo. Nós começamos a pensar: eu também posso vencer. Eu também consigo passar por todos os problemas e sair vitorioso. Com a ajuda de Deus, com fé, com coragem, com alegria, nós vencemos a nós mesmos e continuamos. Nos encontramos como espíritos imortais e seguimos na existência com todo amor, com todo carinho e com todas as possibilidades abertas à nossa frente para uma vida com momentos muito felizes dentro do trabalho com Jesus.
Então, que Jesus nos abençoe. É com muita alegria que nós discorremos um pouco sobre a vida, sobre a obra desse grande homem que era chamado Gigante Deitado. O nosso agradecimento profundo e que a luz de Jesus continue nos banhando todos os dias, para que nós possamos sempre fazer como Jerônimo: trabalhar, trabalhar, trabalhar. Que Jesus nos abençoe e que assim seja.